E aí, estão preparados? Por quê? Eu sei que vocês não alcançaram a nota aí da unidade 2, mas não se preocupe, é por isso que o professor Beto volta aqui fazendo aquela revisão. Então, na revisão de hoje, vocês irão ter uma tranquilidade para fazer uma prova de qualidade. Na tela para vocês. Olha aí, nós estamos na aula 36, que é a nossa revisão de recuperação da unidade 2. Essa daí foram as aulas que passaram e agora eu vou trabalhar com vocês ponto a ponto dessas aulas. Primeiro, a transição da antiguidade para a Idade Média. O que é transição? A palavra transição significa uma mudança. Nós estamos saindo de um período, que é a Antiguidade, estamos indo para um outro período histórico chamado Idade Média. E nesse período nós vimos a crise do Império Romano, a invasão, a queda do Império Romano, a Antiguidade Tardia. Primeiro, o que foi o Império Romano, que foi tão grande que teve que ser dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Tiveram que ser dividido em dois o Império Romano. Aí a chegada dos povos germânicos, chamado pelos romanos de bárbaros, esses povos germânicos, eles vão começar a invadir o Império Romano. As cidades romanas elas se tornam um alvo e atrair os ataques dos germânicos aí. Com isso, nós temos em 476 d.C., o líder germânico chamado Odoacro vai depor Rômulo Augusto e nós vamos ter então a queda do Império Romano do Ocidente. Ok? Então, aqui, no século V, inicia a Idade Média. Inicia neste período a Idade Média. É justamente agora, nessa transição. Antiguidade tardia, que nós chamamos de Antiguidade tardia, denomina um período de tempo ainda impreciso que se localiza entre a Antiguidade clássica e a Idade Média. É chamado esse período de Antiguidade tardia, tá? Inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente, que nós vimos lá no slide passado, e aí ele vai até a caracterização da Idade Média, quando a Idade Média se consolidou. Há uma continuidade, uma características sociais e culturais da Antiguidade clássica que permanece presente na Idade Média. Então, nós temos o colonato, nós temos o comitatus ali que vão se misturar e as pessoas formam os sistema feudal. Sistema feudal. Os feudos. São formados os feudos nesse sistema feudal. Nós temos as pessoas concentradas no campo. E o que foi o feudo? O que caracterizou esse feudo? A formação desse feudalismo. Vamos ver o que caracteriza. Primeiro eu trago vocês aqui para essa imagem. A divisão dos feudos. Então, quando eu trago vocês para essa imagem, eu quero que vocês observem que o medo das invasões bárbaras leva a concentração para a zona rural. E as pessoas, para se proteger, elas fazem essas cidades medievais. Eram verdadeiros castelos, com muralhas. Aqui, o manso servil, a terra comunais, o castelo. Nós temos o manso senhorial, nós temos aí essa característica. A característica desse feudo, ela mostra que havia um medo das invasões bárbaras. Aí, os servos que ficavam aqui plantando, quando morava aqui, né, os servos estavam morando aqui, morava aqui. Aí, quando dava aquele sinal de invasão, olha, vai ter invasão no meu feudo. Corria todo mundo para dentro do castelo, ficava dentro do castelo, lutando com o senhor feudal contra esses invasores. Era mais ou menos o sistema feudal. As pessoas que moravam no feudo, elas ficavam isoladas. Elas não conheciam outros cantos. Aí nós vamos nos deparar aqui de reinos que começam a ser formados nesse período da Idade Média. Nesse sistema feudal, que era fragmentado, aí nós temos os suevos, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os saxões, os anglo-saxões. Nós temos aqui os lombardos,
os ostrogodos. Então nós temos reinos que começam a se formar, só que não são reinos com poder totalmente centralizado. São reinos fragmentados. Existe a figura do rei, mas o poder está na mão dos senhores feudais. Cada feudo, como se fosse uma fazenda. Cada fazenda tinha o seu poder. O poder central não tinha tanto controle dentro desses feudos. Na tela para vocês. Olha aí. Diversos povos de origem germânica deixaram suas antigas terras do norte da Europa, passaram a migrar pacificamente e invadir o antigo território romano. Teve início o longo processo de sincretismo cultural, ou seja, a mistura de culturas entre os chamados povos bárbaros, que eram os germânicos, e os povos romanos, o Império Romano. Aí, o papel da igreja. A igreja ela tinha um papel crucial neste momento. Qual era o papel da igreja? A igreja, ela vai aproveitar, coloca aqui na tela, ela vai aproveitar que esse período, ela vai aproveitar que o Império Romano tinha se convertido ao catolicismo, ao cristianismo, e ela vai começar a converter também os povos germânicos. Os povos germânicos se convertem. E aí, após a queda do Império Romano, a igreja ela se torna a única instituição que tem um poder centralizado. Lembra que eu falei que os feudos estão todo fragmentados? A igreja não, ela continua com o poder centralizado, ela começa a fortalecer o seu poder. O poder da igreja, e ela ainda vai se formar aqui aliança com Clovis. Clovis vai se juntar à igreja, depois lá no Sacro Império Romano Germânico, ela vai dar chancela para o Sacro Império Romano Germânico, dizendo, olha, isso aqui é a formação de um novo Império Romano no Ocidente. E aí, Carlos Magno vai também fazer aliança com essa igreja. Ela aliada com esses reis do sistema feudal, esses reis germânicos, a igreja ela se torna a instituição mais poderosa e mais centralizada desse período. Na tela para vocês. Aí tem um momento que tem um cisma do Oriente, né? De um lado do Império Romano Ocidental, tem a Igreja Católica, que vai partir e continuar na Idade Média. Do outro lado, no Oriente, nós temos a Igreja Católica Ortodoxa Grega. É o cisma do Oriente. A Igreja Ocidental adotava o latim e seguia uma estrutura centralizada. A Igreja Oriental utilizava o grego e possuía maior autonomia. Por isso que é chamada Igreja Católica Ortodoxa Grega. Aí vai ter uma disputa de autoridade. O Papa do Ocidente com o Papa do Oriente. E aí toda a cristandade vai se envolver nessa disputa. Esses patriarcas orientais rejeitavam a autoridade do Papa de Roma. Primeiro que eles têm diferença de doutrina. A controvérsia do filioque e divergência sobre o uso do pão fermentado na Eucaristia. Tensões políticas. Roma e Constantinopla disputavam entre o Império Bizantino e os reinos ocidentais. Então, há uma disputa também política que a igreja está no meio dessa disputa política. Aí nós vamos ver aí a mudança da igreja, a separação da igreja. A ruptura, ela se deu no século XI. Século XI, 1054. O cisma foi oficializado quando o cardeal Humberto, representante do Papa Leão IX, excomungou o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla, que revidou excomungando os emissários papais. Este evento selou a separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega no Oriente, consolidando duas tradições cristãs distintas. Aí eu pergunto para vocês,
Ainda hoje, a Igreja Católica Ortodoxa, o que vocês acham? Sim ou não? Sim. A sede dela fica lá na Rússia. Hoje a sede da Igreja Ortodoxa. Teve até um padre que se candidatou aí, que ele era padre ortodoxo, lembra? O padre Kelmo, que foi candidato a presidente da República. Pois é, ele era da ortodoxa. Mas na tela aí que a gente ainda tem muito assunto aí. Olha a aula 28, ela já fala um outro momento. Ela já fala essa separação, essa ruptura aí e o renascimento cultural. Começa um período renascentista da cultura na Europa, o auge do renascimento cultural, os movimentos renascentistas, principais artistas e sua obra. A Idade Média, ela termina quando começa o Renascimento. O Renascimento, em seu âmbito cultural, ocorre depois de 1000 anos, tá? A Idade Média termina, ela dura 1000 anos. Ela vai do século V ao século XV. 1000 anos aí, de Idade Média. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam suas obras nova visão do mundo trazido com o humanismo e a valorização da antiguidade clássica. Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Paracelmo, Miguel de Cervé, Galileu Galilei, todos eles aqui estão dentro desse sistema renascentista. Olha essa obra aí, O Nascimento de Vênus. Nós estamos falando aí de obras desses artistas, como aqui, ó, a Escola de Atenas, que retrata Sócrates, Platão e outros filósofos. Nós temos aqui o nascimento de Vênus, que é o símbolo da Idade Moderna. Século XIV e século XV vai ter um período de transformação. Olha uma imagem pagã sendo utilizada. E nós temos toda a característica do nascimento de Vênus. Essa obra é um exemplo perfeito da fusão entre a arte, a mitologia e a idealização da beleza no Renascimento. Tem toda a simbologia essa obra. Composição simétrica e simetria. Nós vamos ver a pose inspirada na cultura clássica. Nós vamos ver ainda o movimento e o dinamismo da foto. Nós percebemos nessa foto Zéfiro, o vento, e Clóvis. Nós temos aí dois ícones da mitologia grega. Nós temos ainda a ninfa Hora e o manto da primavera. Nós temos ainda o simbolismo mitológico nessa obra. Então essa obra ela nos traz o uso de cores, ela traz a idealização do corpo e os temas mitológicos referentes às descobertas da cultura greco-romana do Renascimento. E o contorno marcado das figuras é característica do estilo de Botticelli. Gente, Botticelli pega na ferida lá, quando ele faz o Nascimento de Vênus, porque ele traz algo da mitologia para dentro de um período que tudo era voltado para a religião. Isso é renascer, é buscar na antiguidade a obra, a arte, trazer para a Idade Moderna. É uma transição aqui que nós estamos vendo da Idade Média para a Idade Moderna, onde na Idade Moderna se está renascendo algo que se viveu lá na Antiguidade. Na tela para vocês. E aí nós temos aí o Renascimento Científico. O Renascimento Científico ele vai passar por uma comparação entre os modelos aqui, o geocentrismo e heliocentrismo, o debate. Ptolomeu, geocentrismo, Copérnico, heliocentrismo. Baseado em filosofia aristotélica e observações antigas. Aqui é baseado no cálculo matemático e telescópico. Só o planeta gira em torno da Terra. Aqui a Terra e os planetas giram em torno do Sol. A diferença entre esse geocentrismo e o heliocentrismo. A Igreja Católica acreditava no geocentrismo, que a Terra era o centro. Já os cientistas como Galileu Galilei e Kepler, eles diziam não. Quem é o centro é o Sol.
superado pela ciência moderna, baseado na astronomia atual. A gente vê a ciência surgindo no século... E olha que eles foram muito perseguidos pela igreja. Muitos foram parar na fogueira. Do século XV ao século XIX foi marcada por grandes avanços científicos. Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Charles Darwin. Todos esses cientistas eles vão fazer um processo de transformação desde o século XV ao século XIX. É um processo de transformação nessa ciência, no modo de pensar, no modo de ver o mundo. E aí a Igreja Católica entra com a Reforma Protestante. Os anabatistas eram um grupo radicais da Reforma Protestante, que era ligado ao batismo, né? Cada indivíduo deveria ter liberdade de consciência e interpretação da Bíblia. Esse movimento surgiu na Suíça, na Alemanha, nos Países Baixos, os anabatistas, sendo formado por pessoas que buscavam a fé mais pura e separada do Estado. Estado esse que não era visto como John Calvino. John Calvino já tinha uma relação direta com o Estado, quando ele faz a Reforma Protestante. Que ele nasce em Noyon, na França, estudou teologia e direito, John Calvino. Aí nós temos, em 1536, Calvino publicou a sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Ou seja, já vinha com a predestinação. Junto com ele tem o Henrique VIII da Inglaterra, fazendo a Reforma Protestante. E aí nós temos essa mudança também no pensamento, e a Igreja Católica reagiu. Ela disse, opa, se existe a Reforma Protestante, eu vou fazer a Contra-Reforma Católica. Alguns pilares que a Contra-Reforma Católica veio. Primeiro, ela instituiu a Ordem Jesuíta. Lá, o Frei Inácio de Loyola cria a Ordem Jesuítica em 1534, vai ser aprovada a Ordem Jesuítica ainda no século XVI, e eles partem para as grandes navegações, levar a catequese para os povos conquistados. Em 1540, Paulo III aprova a Ordem Jesuítica, ou seja, de 34 a 1940. E é fundada, então, a Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Criação das escolas religiosas, a catequese dos não cristãos. Os jesuítas vão trabalhar muito essa questão de escola e religião, de catequese. E, claro, eles criam, além da escola jesuítica, eles criam, além do Concílio de Trento, a volta do Tribunal do Santo Ofício. Era chamada Santa Inquisição, ou Inquisição Católica. Era um tribunal de julgamento que ele julgava os hereges. Esse tribunal já tinha existido em 1231, só que ele volta agora na Idade Moderna com toda a força, todo o poder. Com o avanço do protestantismo, a Igreja reativa esse tribunal para combater a Reforma Protestante. E passou a se encarregar de organizar uma lista de livros proibidos, chamado Index Librorum Prohibitorium, chamado Livros Proibidos. E aí a Igreja domina e controla o poder. E aqui a gente chega ao final da nossa aula, dessa revisão, e eu espero que vocês tenham tirado alguma dúvida, porque eu sei que vocês estudaram, fizeram a primeira prova, não saíram bem, estudaram, mas agora é hora de recuperar. Fique tranquilo que vocês irão passar de ano. Eu confio em você. Uma boa prova.